Ainda sobre manipulação de arquivos, vamos falar agora sobre o comando attrib. Tá? Ele é escrito dessa forma. Se eu somente escrever esse comando e executá-lo, ele vai me mostrar os atributos de todos os arquivos aí existentes no diretório que eu estou localizado. Tá? Então vamos apertar o Enter. Ele está me mostrando aqui os atributos aí dos arquivos. Tá? Desse ponto aqui para baixo, a gente vê que os arquivos aqui têm atributos de arquivo, tá? Isso que considera eles como arquivo. Eles podem ler e gravar, tá? Só que esse comando ler e gravar aqui, ele pode ser subscrito aqui pelo atributo R, de somente leitura. Ele pode ser um arquivo que lê e grava, mas quando eu coloco esse R aqui, é somente leitura, ele somente vai ler e não gravar mais, tá? Esse teste.txt está sem nenhum atributo, porque nos testes anteriores aí eu removi isso. Mas o padrão de qualquer arquivo é ter esse atributo A. O atributo A, como eu disse, é o atributo que dá ele características de arquivo, que ele pode ser lido e gravado, tá? O atributo S, ele mostra que o arquivo é de sistema. É um arquivo de sistema, é um arquivo normalmente o .sys, ele é do próprio sistema, do funcionamento interno do sistema operacional. O atributo H, que vem de hidden, ele é o atributo que oculta esse arquivo, tá? Quando eu listo esse arquivo, pode ver que quando eu der um dir, o io.sys e o ms-dos.sys, por ter o atributo H, hidden, ele é oculto, ele não é mostrado, tá? O atributo R, read only, somente leitura. O arquivo ele somente pode ser lido e não gravado, tá? Eu vou mostrar alguns atributos aqui e a gente vai atribuir alguns atributos a alguns arquivos aí pra gente fazer alguns testes, tá? Bom, primeiramente eu vou atribuir ao teste.txt, vou atribuir a categoria de arquivo para ele, tá? Funciona dessa forma. Não vou explicar agora porque isso, agora ele já está com atributo de arquivo. Normalmente ele já, quando eu crio um arquivo, ele já tem esse atributo, tá? Então vamos partir aqui desse teste.txt. Como eu disse, o io.sys e o ms-dos.sys, ele não é listado aqui não, porque ele está como oculto, tá? Vamos deixar esse teste.txt como oculto agora. Então a sintaxe do comando fica attrib, tá? Eu vou deixar ele oculto, então é o mais H e o nome do arquivo. Atribuir a ele para ele se tornar oculto, tá? Vamos dar um dir. Ó, ele existe, porém não é mais listado aqui na tela. Se eu pedir um dir /h, ele vai me mostrar os arquivos com atributo de oculto, tá? Então vamos ver aqui, ó, o teste ele entrou aqui. Então vamos retirar agora ele como oculto, tá? Quando eu fui atribuir, coloquei o mais. Nesse caso eu vou colocar o menos, eu vou tirar o h, o atributo h, do arquivo teste.txt. Agora, como posso ver aqui, ó, consigo listá-lo, tá? E se eu listar os arquivos com o /ah, os arquivos ocultos, ele já não aparece mais aqui, correto? Então vamos voltar aqui. Para visualizar os atributos somente de um arquivo, eu digito attrib e o arquivo que eu quero saber os atributos, tá? Como posso ver, ele continua com o A. Agora vamos fazer um teste aqui, vamos atribuir a esse arquivo aqui todos os atributos possíveis, somente leitura, oculto e sistema.
Agora vamos verificar. Ele está com todos os atributos possíveis, tá? Eu já testei aqui o atributo de deixar ele oculto, funcionou belezinha, então vamos tirar esses atributos aqui. Retirei todos os atributos. Vamos testar aqui. Somente o com A. Um arquivo aí que é somente leitura, ó, por exemplo, o teste aqui. Vamos tentar editar o teste. Colocar uma linha aqui a mais, tá? Agora eu vou tentar salvar. Ó, ele salvou. Salvou. Tudo bem, tá? Vamos ver se salvou. Aí, ó, aquele comandinho ele salvou. Se eu colocar o atributo nele de somente leitura, eu não consigo mais salvar esse arquivo, tá? Então vamos atribuir a ele aqui somente leitura, mais R, teste.txt. Vou tentar editar ele aqui. Vamos apagar aqui essa linha aqui. Vamos tentar salvar aqui. Alt F, save. Olha lá. Erro de acesso ao caminho ao arquivo, tá? Então ele não consegue salvar mais, porque ele está com atributo de somente leitura. Quando está com um atributo de somente leitura, não adianta que não consegue salvar, tá? Sobre o mais S, tornaria ele visualizado pelo sistema como um arquivo de funcionamento interno do sistema. Não vou fazer esse teste aqui. Agora vamos tirar esse atributo do teste.txt. Eu posso colocar o mais R, menos R, mais H, menos H em qualquer parte do comando, tá? O importante é o attrib vir primeiro, daí o nome do arquivo logo depois, ou então os atributos, tá? Não tem uma ordem específica, eu posso utilizar em qualquer ordem. Como viu aqui acima, eu primeiro coloquei o atributo, depois digitei o nome do arquivo. Aqui eu estou dando um comando, o nome do arquivo, e vou retirar o atributo. Tá? Ele funciona da mesma forma. Vamos testar aqui. Teste.txt. Tá, ele só está com um A. Agora eu consigo gravar aí, caso necessite gravar alguma alteração no arquivo. Mas se eu verificar aqui, ó, eu tenho um diretório. Deixa eu ver aqui, vamos fazer da seguinte forma: diretório dados, tá? Diretório dados, aqui eu tenho vários arquivos, tá? E vários diretórios. Vamos supor que eu quero deixar todos esses arquivos aqui do diretório dados, todos com atributo protegido contra a gravação, né? Que é somente leitura. Tá? Então eu quero pegar todos esses arquivos aí, atribuir a eles aí, proteger contra a gravação. Vamos fazer da seguinte forma: digitamos o comando. Como eu quero tudo, a gente já sabe que a gente usa os coringas lá. Tá? E vamos colocar o mais R. Tá? Agora vamos digitar um attrib para ver os atributos aí, ó. Todos estão mais R. Tá? O command.com não tem o atributo de arquivo porque ele não é um arquivo, tá? Ele é um programa, então ele não é reconhecido dessa forma aqui. Então, só que, por exemplo, eu tenho subdiretórios aqui, né? E dentro desses subdiretórios, ele não deixou esses arquivos que estão dentro desses subdiretórios, ele não deixou como somente leitura. Agora tem um comando, um parâmetro aí que eu utilizo a mais aí, que ele vai tornar tudo que tem dentro aqui, inclusive todo o conteúdo desses subdiretórios, também como somente leitura, tá? Vamos digitar attrib.
asterisco, ponto asterisco, mais R barra S. O barra S, o que ele vai fazer? Ele vai atribuir a tudo atribuição de somente leitura em todos os subdiretórios também. Então, todo o conteúdo de subdiretórios agora também ele está protegido contra a gravação. Agora vamos desproteger aqui para continuar a aula. Se eu verificar, todos já foram removidos o parâmetro aí, o atributo de somente leitura. Bom, quando estou na raiz aqui e digito um dir, vamos digitar um dir barra P aqui para ficar mais fácil, ele me mostra aqui volume no drive C JGF. Esse volume eu tenho como modificar, tá? Eu tenho como colocar qualquer outro nome ali. Tem o comandinho vol, que ele me mostra o volume, tá? Então, o comando vol, eu verifico o volume da unidade. E tem um comando que eu posso modificar, que é o label, tá? Se eu digitar o label, ele vai me informar, né, o nome do volume, o serial number do volume, e vai pedir aqui se eu quero colocar um outro nome. Então vamos colocar aqui um outro nome chamado aula, apertar o enter. Se a gente chamar o vol, ele já modificou de JGF para aula, tá? Esse comando vol ele modifica o nome do volume, tá? Mas é um comando bem basiquinho aí, não tem muitas explicações. Quando eu aperto a tecla F3, ele me volta na tela o último comando que eu digitei, tá? Isso aí como eu já expliquei na primeira aula aí, é utilizado quando eu tenho que repetir muitas vezes o mesmo comando. Temos o comando DOSKey, que a partir do momento que eu digito ele a primeira vez na tela, ele é carregado na memória, e a partir daí todos os comandos que eu digitar, ele vai armazenar aí, e quando eu quiser, pelas setinhas para cima e para baixo aqui do teclado, que eu consigo voltar esses comandos aí, para evitar a redigitação dos comandos. Muitas vezes eu uso aí muitos comandos aí, não quero ficar redigitando, ou eu coloco um comando muito extenso, com uma sintaxe muito extensa, não quero ficar repetindo a digitação, utilizo esse recurso aqui. Agora vamos falar aí de um programinha que o DOS tem, que eu consigo visualizar aí o interior dos arquivos, tá? Vamos dar uma olhada no que eu tenho de arquivo. Muitos arquivos aqui é só para finalidade de teste, estão vazios, tá? Vamos pegar lá o config.txt, tá? O programinha é chamado type, tá? E esse type eu chamo ele na tela, coloco o nome do arquivo que eu quero visualizar o que tem dentro, e tudo bem. Aqui ele já me mostrou, tá? Só que esse aqui é um arquivo pequeno, tá? São poucas linhas, aí 6 linhas, e me mostrou aí na tela. Só que a gente tem um probleminha. Muitas vezes a gente vai visualizar um arquivo na tela, e esse arquivo aí, ele é muito grande. Vamos procurar um arquivo aí que eu sei que é muito grande. Vamos procurar um txt. Ó, readme. Vamos puxar ele aqui. Digitei errado. Agora digitado certinho ele vai funcionar. Ó, como pode ver aí, é um arquivo enorme. Ele passou, não consegui ler nada, tá? Esse type eu tenho como chamar um outro programinha junto com ele, tá? Vamos visualizar no mesmo arquivo.
E eu posso procurar, eu posso puxar um outro programinha com ele para eu poder ver aí página por página, tá? No dir a gente tem o /p, o /p aí serve mais pro dir mesmo. Aqui a gente tem que chamar um outro programinha e a gente vai utilizar a tecla pipe, tá? Essa tecla aí ao lado do shift do lado esquerdo do teclado, tá? É essa barra na vertical. Então a sintaxe fica type, o nome do arquivo, espaço pipe, espaço more, tá? Como eu utilizei na primeira aula lá com o comando tree. Então aqui a gente vai visualizar página por página, tá? Então o comando type eu consigo visualizar o conteúdo de um arquivo, tá? Esse arquivo é muito extenso, então vamos utilizar aí aquela teclinha de atalho lá para abortar o comando. Ctrl, seguro o Ctrl, aperto o C, tá? O comando, esse type, esse programinha, ele consegue me mostrar na tela aí o conteúdo do arquivo, e com chamando o programinha more também, dividido pelo caractere pipe, aí ele consegue me mostrar tela a tela, sem eu perder nada do documento. Bom, vamos ver num comando agora que vai nos mostrar aí a quantidade de memória RAM utilizada. O comando é o main de memória. Quando eu aperto Enter, ele vai me apresentar aqui só o que tem de memória livre e o quanto de memória está sendo utilizada aí nos níveis de memória, tá? Eu tenho um parâmetro /C que ele vai me mostrar por módulos, tá? Vamos aí apertar o Enter. Ó, um comando, apareceu muita coisa ali em cima. Vamos utilizar um /P aí para pausar, tá? Então main /C para me mostrar o que está utilizando a memória e o /P para pausar, tá? Aqui eu vejo que até aquele programinha DOSKey que eu tinha executado por último aí para armazenar os comandos que eu venho digitando, apareceu na memória, tá? Para fazer um teste aqui, eu vou carregar um antivírus da Microsoft, o MS-DOS, o vSafe, que na última aula aí de DOS aí a gente vai mostrar como que é a manutenção que fazíamos no micro, tá? Vou carregar esse vSafe aqui, olha, ele está ocupando 23K de memória. Agora vamos puxar de novo o main /C /P e pode ver que ele já está lá na memória também, tá? Em algum lugar aqui, ó, vSafe 23K, né? 22.912, ele arredonda aqui para 23. Agora, por exemplo, se eu tirar o vSafe da memória, vamos ver aqui, vSafe /U, tá? Aqui, ó, vSafe foi removido da memória. Agora vamos voltar lá para ver se ele saiu mesmo da memória. Ó, como podemos ver aqui, ele não está mais alocado na memória, tá? Então esse aqui é um programinha aqui que a gente verifica aí o que tem tanto na memória. Na época do MS-DOS, os computadores tinham pouquíssima memória e a gente tinha que ficar aí toda hora olhando, monitorando para ver o que a gente podia descarregar da memória para poder utilizar outros programas. Bom, como eu já falei há um tempo atrás aí, umas aulas atrás, o comando V, ele me mostra a versão do sistema operacional. Muitas pessoas não vão fazer o treinamento aí naquele prompt de comando do Windows, ele não vai informar que é um MS-DOS versão 6.22, tá? Eu vou disponibilizar para download a máquina virtual pronta para Oracle VirtualBox. Daí a pessoa faz o download dessa máquina pronta e pode importar aí no seu Oracle VirtualBox. Ele vai ter a versão do MS-DOS 6.22 na máquina para poder fazer o treinamento, tá? Eu vou falar de dois comandinhos também, que são muito basiquinhos, uma coisinha bem simples, que é o date e o time, tá? O date ele vai me mostrar a data, e se eu escrever dessa forma aqui, executar, ele vai me mostrar a data. Se a data estiver incorreta, eu digito a nova data, tá? Vou digitar a nova data com barra,
e aperto o Enter, ele vai fixar a nova data aí. Com o time, a mesma coisa. Eu vou setar aqui a nova hora, apertar o Enter e pronto. Mas antigamente aí, por exemplo, quando a bateria do computador está ruim, ele começa a dar diferença na data e no horário, tá? Então era uma coisa que era bem usada na época aí, até para deixar a máquina certinha para poder trabalhar. Porque muitas vezes a pessoa estava trabalhando, na hora de salvar um arquivo lá, ele ia salvar com uma data ou horário errado, tá? Isso aí a gente vai ver um pouquinho. Isso aí tem como a gente já deixar do computador, assim que ligar, fazer com que a gente coloque a data e o horário já da hora que a gente começou a trabalhar, tá? A gente vai colocar esses dois comandos no autoexec.bat, que é o autoexecutável do sistema. Ele executa vários comandinhos aí, assim que o computador liga. E depois que a gente aprender um pouquinho sobre o edit, a gente vai manipular um pouquinho o autoexec aí para aprender alguma coisinha, tá? Então agora a gente vai utilizar um programa que é parte integrante do MS-DOS, chamado Edit, tá? Ele é aberto dessa forma. Já abri ele agora de pouco em outras aulas aí, mas era mais para eu lidar com algum arquivo. Agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele, tá? Ele é um editor de texto em tela cheia. Se eu chamar Edit e apertar o Enter, ele me mostra isso aqui, tá? Como eu não quero nenhum guia, nada aqui agora, aperto o ESC, tá? E ele vai me mostrar uma tela aqui onde eu posso digitar o que eu quiser, tá? Posso digitar o que eu quiser, tá? Quando eu aperto a tecla Alt, eu noto que as letrinhas aqui, ó, a primeira letra das coisas que estão no menu, elas ficam de outra cor, tá? Então se eu apertei o Alt, né? Apertei o Alt e apertei o F, eu entro naquele menuzinho da letra F, tá? Se eu dou um ESC aqui agora, se eu aperto o Alt e aperto o E, eu vou lá no Edit. ESC, Alt S, olha lá, eu vou no Search, aperto o Alt e vou em O, tá? Então, o mais básico desse Edit é salvar um documento ou buscar um documento. Então, a palavra file em inglês tem relação a arquivo em português, tá? Então, vamos lá, Alt F. Aqui, em New, se eu for criar um novo documento, a minha intenção é essa mesmo, eu posso clicar em New, tá? Ele está perguntando que o último arquivo carregado não está salvo. Com a tecla Tab, eu vou até Novo, aperto Enter. Comecei um novo documento, tá? Se eu quiser abrir um documento que já existe no computador, eu vou em Open. Venho aqui, Open. Agora aqui um pequeno detalhe. Aqui ele está me mostrando os arquivos TXT que tem C2 pontos. Tá vendo? Na raiz C2 pontos. Os .txt são 4. Tá? Agora se eu chegar aqui, ó, apagar o TXT e colocar asterisco, ponto asterisco, e apertar um Enter, ele vai mostrar todos os arquivos que tem na unidade, tá? Eu não preciso utilizar isso aqui agora. Aqui desse lado, eu tenho todos os diretórios que eu tenho em C2 pontos, tá? Na unidade C2 pontos, os diretórios que eu tenho. Então eu vou navegando até ali pela tecla Tab. Olha lá, o cursor chegou até aqui. Eu coloco para cima e para baixo pelo teclado aqui, tá? E verifico aqui onde que eu vou buscar um arquivo. Vamos procurar aqui em dados. Vamos voltar lá de novo, ó. Tab, textos, ó, Tab. Vamos lá para... Ó, eu tenho aqui um arquivo aqui. Dentro de dados, textos, abril, eu tenho um teste2, ó. Tab, tô aqui. Tá vendo? Coloco setinha para baixo, ele já selecionou o arquivo. Aperto Enter. Ele vai me abrir esse arquivo, teste2.txt. Agora aqui eu posso editar,
escrever o que eu quiser aqui dentro, tá? Posso editar esse texto da forma que eu quiser. Tá. E agora, se eu quiser salvar esse arquivo, tá? Eu vou lá de novo, se é referente a arquivo, vou lá em Alt F. Ó, Alt F. Vou salvar. Salvei esse arquivo. Esse arquivo teste2, que estava dentro daqueles subdiretórios lá, agora ele tem esse conteúdo. Mas se eu quiser salvar com outro nome agora, Alt F, Save As. Aqui, além de salvar com outro nome, eu posso selecionar novamente uma outra localidade para esse arquivo, tá? Então, ó, Tab, ó, vem aqui, C2 pontos. Vem aqui, ó, vou sair de todos os diretórios que eu estava, tá? Vem aqui em C2 pontos, aula copy. Agora eu quero dar um outro nome para esse arquivo aqui, ó. Teste.x.txt. Ó, como eu vejo aqui, o OK ele já está pronto. Então, só apertar o Enter aqui, ele já é um OK, tá? OK, ó. Ele já salvou aquele arquivo lá em outro lugar com outro nome. Só pelo comando, pelos comandos que eu acho no menu File. Tá? Eu posso até imprimir esse arquivo aqui, se eu tivesse uma impressora ligada no MS-DOS, tá? Seria por aqui que eu faria isso. Agora no menu Edit, eu vou trabalhar com, ó, cortar, copiar e colar, tá? Esse famoso que a gente conhece do Windows aí. O Cut ele recorta, né? Ele vai pegar aquilo lá e vai mover para um outro lugar. Aqui se tratando de texto, tá? O Copy ele vai copiar, o Paste vai colar, tá? E o Del Clear ele vai fazer, ele vai apagar. Tá? E aqui a gente tem as teclas e atalhos sobre cortar, copiar e colar. Tá? Então, se eu vier aqui, ó, se eu der um ESC, ó, vou selecionar aqui uma linha aqui, ó, a palavra João. Para selecionar a palavra João, eu seguro o Shift e vou andando com a teclinha aqui, ó, pro lado direito, tá? Ó. Se o cursor estivesse aqui no final, eu andaria com a teclinha para o lado esquerdo. Selecionei isso aqui. Alt E, Edit. Pode ver que os comandos eles estavam dessa forma aqui, apagadinho, e agora já criaram vida aqui, tá? Então vamos supor que eu quero copiar isso aqui, tá? Já copiei. Agora eu vou selecionar um novo lugar para poder colar ele, tá? Então eu venho aqui onde eu quiser, vamos supor que eu queira aqui, Alt E, sempre eu estou navegando com as setinhas do teclado, tá? Vem Alt E, ó, Paste. Ele foi colado ali naquela parte, tá? Se eu quiser agora aqui, ó, colar de novo a mesma coisa, eu venho aqui, porque ele já está na área de transferência. Ó, Paste. Novamente. Agora, se em vez de eu copiar, eu quisesse retirar daquele lugar e colocar em outro, aí já é o recorte, né? Então vamos fazer aqui, ó. Shift, aperto e mantém pressionado. Setinha pro lado direito. Vamos lá, Alt E. Vamos colocar aqui, Cut. Já sumiu dali. Vamos achar um novo lugar ali para aquele nome. Tá? Quero aqui, Alt E, Paste. Tá? Aqui a gente já viu que a gente consegue, tá? No menu Edit. Agora aqui, ó, vamos supor que eu quero apagar esse João aqui que está aqui, ó. Eu já copiei ele em dois outros lugares, né? Então, ó, paro aqui na frente do nome, seguro o Shift, setinha para a esquerda. Daí eu venho aqui, ó, Alt E, Clear, apagar. Tá? Então, pelo menu Edit,
quando eu seleciono um arquivo, ou seleciono o local que eu quero colocar um arquivo, eu utilizo esse menu aí, Edit, tá? Com Cut, Copy, Paste e Clear. O menu seguinte é o Search. Tá? Vamos supor aqui que eu quero procurar o nome João, tá? Eu venho aqui em Find, né? Vou digitar João e apertar OK. Olha lá, ele já me achou aqui a palavrinha João. Se eu for em Search de novo, repetir a última procura. Olha lá, eu vou procurar o próximo nome. Isso aqui é muito bom para arquivo muito longo, tipo aquele readme.txt lá do diretório DOS, lá que tem um monte de coisa. Então, por esse comando search aqui eu consigo aí procurar qualquer palavra ou até pequenas frases aí que tenham no texto, tá? Uma outra coisa também que é interessante, é mais para personalizar aí o ambiente de criação do Edit, que é o menu Options. Então, eu venho aqui, ó, primeiro Display. Aqui eu consigo, tá, mudar a cor da letra que aparece ali e a cor do fundo, tá? Como eu posso notar, a letra é branca e o fundo é azul, olha lá. Foreground é correspondente a letra, tá? E o background é correspondente aqui ao plano de fundo. Então, se eu mudar aqui, tá? Ó, aqui ele já vai me mostrando aqui também, ó, as cores que vão ficar no final. Tá? Eu quero branco mesmo. Aperto um Tab para ele pular aqui para o outro lado. E aqui eu vou outras cores de tela. Realmente mais agradável ali o azul, mas vamos mudar para gray aqui, cinza, para mostrar. Então mudou aí a característica do ambiente aí, tá? Eu personalizei conforme eu queria. Tem gente que gosta de usar com cores mais fortes, aí dá para se personalizar, tá? Esse aqui é o programinha Edit. Ele é parte integrante do MS-DOS e com ele aí podemos fazer alguns textos aí e editar alguns arquivos aí até de configuração do sistema, tá? Vamos dar uma olhadinha no arquivo autoexec.bat. Mas antes aqui eu vou voltar o display do jeito que era, tá? Porque ficou muito feio daquele jeito. Então vamos sair do Edit, tá? Não quero salvar. Encerrou por aí. Vamos dar um giro. O meu interesse agora é verificar. Vamos primeiro ver o que tem dentro de autoexec.bat. Tá? Esse aqui é um arquivo que ele é carregado aí, o nome já diz aí, autoexec, ele é um autoexecutável aí. Então ele tem alguns comandos aí dentro. Mas como a gente já viu alguns comandos aí que a gente utiliza no computador, e coisa que eu tenho que toda vez que ligar o computador eu tenho, por exemplo, minha bateria ela tá ruim e a data e a hora, toda vez que eu desligo e ligo o computador ela fica de modo incorreto, não é a hora e nem a data certa, tá? Então vamos pedir para editar o autoexec.bat, tá? Então fica assim a sintaxe, chamei o programinha edit e o edit vai editar o autoexec.bat. Tá? Aqui aqueles comandos que são autoexecutáveis estão aqui. Então vamos apertar um Tab para entrar no ambiente de criação e com as setinhas do mouse aqui eu vou navegar. Tá? Então eu quero que toda vez que eu ligo o computador, o comando date seja executado. Mas também eu quero que o time seja executado também. Então eu pulo a linha e chamo o comando time. Tá? Então vamos fazer dessa forma. Vamos salvar agora esse arquivo. Eu coloquei os dois comandos ali. Vamos salvar esse arquivo e vamos ver como que ele vai se portar daqui pra frente, tá? Para eu testar eu não vou precisar desligar e ligar o computador. É só chamar autoexec.bat, ele vai executar todos esses comandos que estão no interior dele aí. Então vamos lá. Alt F, Save, Alt F, Exit. Tá? Se a gente chamar aqui o autoexec.bat,
ele vai me executar tudo isso aqui, tá? E executando aqui, a gente já viu que ele já parou aqui, ó. Entra com a nova data. Não quero trocar a data, aperte só o Enter. Entre com o novo horário, tá? Então eu já, no caso de eu precisar toda vez que eu vou ligar o computador trocar a data e a hora, eu já automatizei esse processo aí colocando dentro do autoexec.bat esse comando. Mas dá para eu personalizar também algumas coisas, tá? Por exemplo, o comando dir, sempre eu estou listando aí conteúdo de diretório muito grande, né? Então, pô, toda hora eu tenho que digitar dir/p, dir/p. Eu posso setar já esse comando dir para ele automaticamente, quando eu digito dir, ele virar um dir/p, tá? Eu faço dessa forma aqui. Então aqui eu vou setar já o comando dir, né? Eu vou digitar dessa forma aqui, dir cmd de dir command. Ele vai ser igual ao que? Sempre com parâmetro /p, tá? Então toda vez que eu digitar o dir, ele automaticamente vira um dir/p. Para eu verificar se ele entrou lá nessa setagem aí, eu digito set. Olha lá, ele já apareceu aqui, ó. Dir command igual a /p. Então são algumas coisinhas que podemos automatizar aqui no sistema. Só que dessa maneira, quando eu desligar o computador e ligar, o dir não vai virar um dir/p. Ó, se eu digitar, ó, digitei só o dir, apertei o Enter, ó, ele virou /p. Tá, só que seria bacana quando eu ligo o computador, ele já transformar o dir em dir/p. Então, vamos colocar isso aí no autoexec.bat. Colocando no autoexec.bat, toda vez ele vai ficar dessa forma, dir set dir command igual a /p. Então toda vez que eu ligar o computador, ele já vai direcionar o dir para se transformar em dir/p automaticamente, tá? Vamos ver aqui, save, exit. Tá pedindo a data, a hora, e automaticamente já está setado aí o meu dir para dir/p, tá? Isso aí é um jeito de automatizar aí o sistema. Se eu quisesse também que fosse por ordem alfabética, eu coloco lá /p, espaço /o e assim por diante, eu consigo colocar. Outros comandos também dá para ser automatizado, mas não vamos entrar nesse quesito da questão, que o mais básico aqui que a gente vai usar mesmo são esses, tá? Então aqui encerra mais uma videoaula. Lembrando que no AutoExec eu posso colocar qualquer comando aí que eu tenha aí, tá? Se eu quiser que ele limpe a tela depois que ele mostrar tudo, é só colocar um CLS lá, e assim a gente consegue ir brincando um pouquinho com o sistema aí, conhecendo melhor, tá? Nossas aulas aí acabaram, o conteúdo que a gente tinha para mostrar do básico do MS-DOS está aí, e qualquer coisa é só assistir novamente os vídeos aí, que com certeza vai ficar bem na memória. Obrigado a todos aí, valeu!